Vemos uma cidade do alto. No tempo de 10 anos, a Federação do Reino do Leste. Vemos também diversas pessoas aparentemente superpoderosas. Uma energia cai do céu e uma explosão acontece. Vai cair. E para prevenir isso, tenho que me tornar seu patrono. Com isso em mente, não esperava se escalar nesse nível. Em um quarto, o rapaz pensa: eu fui um escravo remunerado, trabalhando 78 horas por semana, até eu possuir um nobre num mundo de fantasia. É uma coisa boa? Sim, até que é. Segurando um livro, ele questiona: que merda tá escrito nisso? Não era pra ter os hacks de protagonista? O mordomo pensa: está segurando de cabeça para baixo. Ele segue pensando: nesse mundo, sou um analfabeto e sem nenhum poder especial. Jovem mestre, sua refeição está pronta. Isso foi gostoso. Ele pensa após comer. Finalizou? Irei te ajudar com seu banho antes de ir dormir. Ser um jovem mestre da família de um conde, onde posso ser inútil e mimado? Isso que é vida. Nem sei onde estou. Os jovens mestres irão voltar amanhã, então durma cedo hoje. Escutando a empregada, ele pergunta: quem? Ela responde: os jovens mestres Léo e Tônio Palácio. Por que fala como se não conhecesse sua família? O quê? Palácio? Por que esse nome me parece familiar? De repente, ele se entristece na banheira. Espera, estou em Psiquedélia? Psiquedélia é um RPG de turno. A coisa é, não importa que rota escolha, quando 5 grandes pegadas aparecem, que são fúria, ganância, preguiça, orgulho e obsessão, o reino, a nobreza e a cidade, basicamente tudo, vai começar a perecer. Entre eles, a Casa Palácio, o filho mais velho, Léo Palácio, rei das garotas de programa, e o segundo filho, Tônio Palácio, rei das drogas. É uma família de arruaceiros. Isso faz parte da missão secundária antes do episódio principal começar. Sim, reconheço esse lugar. Vemos a tela da missão secundária mencionada. Missão secundária 1. Investigue o reino de Astéria, Casa Palácio. A Casa Palácio está envolvida com prostituição e tráfico de drogas. Esses comandam uma organização chamada Avalon. Tá de sacanagem comigo? Os Palácios são os primeiros a serem atacados pelos 5 grandes pecados. Missões secundárias aqui dão muito XP. Ele está no corpo do vilão extra, terceiro filho da Casa Palácio, Alan Palácio. Por favor, quero voltar a ser um CLT escravo que trabalha 78 horas por semana. Do que adianta viver uma vida de luxo se vou morrer em 10 anos? Isso é pior do que 6 meses de salário atrasado. Como fui possuir um personagem sem nenhum poder? Os outros sempre se dão bem. Espera, poder? Certo, saber o que acontece daqui 10 anos é como ser um profeta. Por que eu não removo o que fez esse mundo perecer? E então, decidi mudar os 5 grandes pecados para poder ter uma vida tranquila. Não poderia ser que ainda são crianças? 2 meses depois, resgatamos órfãos do orfanato, Centro de Testes Humanos do Leste, e deixei o cuidado do orfanato com uma garota chamada Yutia. Quem diz isso é Evan, o cavaleiro do Alan. Eu sou bom de taco. Eles são muito habilidosos. Alan pergunta: certo, é um elogio, certo? Não posso saber com base na sua expressão facial. Ele responde: sim, é claro. Evan, eu espero trabalhar bem junto de você. Evan diz: não acho que eu vou me acostumar com isso tão cedo. Alan pensa: ele costumava ser bem óbvio quanto às suas emoções. Sinto que a possessão do corpo endureceu essa cara. Evan comenta: de qualquer forma, obrigado pelo elogio, jovem mestre. Evan é um personagem raro em Psiquedélia, porque sempre é honesto e leal, mesmo em meio a todas as traições. O contratei assim que o encontrei. Disse que o nome dela era Yutia, certo? Sim, posso ver o porquê. Mesmo com meus olhos, que trabalhou muito tempo como mercenário, ela não era uma criança normal. Evan encara a garota presa. Ela era forte o suficiente para não entender o motivo dela ter sido presa.
Por que não traz ela aqui? Não tem nenhum benefício manter ela lá. Alan responde: você está certo. Em seguida pensa: pode parecer que estou negligenciando ela ao invés de usá-la, mas deixar ela lá faz parte do meu plano. Yutia Bludia, uma não-humano que assinou um contrato com entidades de outro mundo para obter poder, e vai se tornar a fúria dos 5 grandes pecados, matando centenas de milhares de pessoas. Mas não vai se tornar a fúria se crescer em paz. Finalmente cuidei de uma bomba. Preciso apenas dar uma desculpinha. Assim, ele começa a responder: bem, você sabe, não é a hora ainda. Evan questiona: não é a hora ainda? Sim, garanta que ninguém fale sobre isso. Invista fundo neles também. Entendido. Alan diz: dê isto para Yutia. Evan questiona: uma carta? É importante? É só para ver como ela está. Achei que deveria tranquilizá-la de alguma forma, já que passou por muita coisa. Evan questiona novamente: uma carta de conforto? Prometo que irei entregá-la. Evan parte e Alan observa da janela. Mesmo que eu não saiba o que iria tranquilizá-la, pelo menos é melhor que nada. O real propósito dessa carta é para usar frases que ouvi dezenas de vezes. Vemos um arcebispo no jogo dizendo: esse é um feitiço que pode me tornar um amigo de um não-humano como você. Deve te tornar amigável. Pecado da fúria, se acalme. Agonia das trevas, impassividade da luz, pertencente à queda. Durante a história do pecado da fúria, a vemos gritando: É muito tarde. No jogo, as tentativas para acalmá-la falham e a luta começa. Mas pode não ser tão tarde agora. Depois de cuidar de um, devo ir para o próximo? É ridículo se tornar amigo de um monstro por causa de uma frase. Mas talvez funcione, já que adoram algum deus de outro mundo. É difícil de descobrir a forma que pensam. Tipo, eles são como lunáticos. Evan, encarando a garota, pensa: a mana que sinto dela é inacreditável. Ela é uma criança estranha, como se não tivesse emoções. De repente, a criança diz: disse que o Sr. Alan me mandou essa mensagem porque ele não me quer do seu lado. O quê? Porque... Receoso e olhando para a garota assustado, Evan pensa: manifestar mana dessa forma é possível apenas estando no reino da maestria. Ele se lembra do que foi dito: não é hora ainda. E em seguida responde a garota: sim, tempo. Ele disse que ainda não é hora. Ela diz: entendo. Ela abraça a carta e diz: é uma promessa que apenas eu e o mestre saberia. Entendi o que ele quis dizer. Diz a rainha de sangue Yutia, pecado da fúria, filha dos monstros. Enquanto isso, gostaria de aumentar minha vida repleta de luxos. Até a lua está brilhando para mim, para trabalhar mais duro no próximo. Ele adormece. No outro dia, vemos livros caindo em sua cabeça. Não está aqui? Procurar pistas sobre o terceiro chefão tá me dando nos nervos. Evan entra no local e diz: jovem mestre, salvamos a segunda criança que você me mencionou. Salvou? Garantiu de tratar ela muito bem? Evan responde: é claro, depois de salvar ela do mercador ilegal. Enquanto ele explicava, alguém chuta a porta. Olha só se não é o Alan, diz o segundo filho do conde Palatio, Tônio. Por que um analfabeto tá segurando um livro? Eu escutei que estava estudando recentemente. Ei, responda ao seu irmão. Ele pensa: ele é sempre um saco. Como o Alan aguentava? Gostaria de revidar, mas... Ele se curva e diz: parece que deseja usar a biblioteca. Estarei saindo. Sabe o seu lugar, hein? Ele diz, pisando na cabeça de Alan. Mas algo passa à frente da sua face. Vemos uma faca presa na estante e um outro dizendo: insetos barulhentos. Mas o quê? Não quero que sangue seja a primeira coisa que vejo de manhã. Então, mete o pé. Esse é o primeiro filho do conde, Léo Palatio. Irmão, te disse para parar com isso quando entra na biblioteca. Léo responde: você fede a drogas.
Saia enquanto pode. Alan fica apenas parado no chão. O condado de Palatio sumiu rapidamente do jogo, mas sua força é maior do que pensei. Basicamente, os irmãos Merdinhas estão lutando pela posição de chefe da família. Grande figura do submundo, o rei da cafetinagem e o gerente do cartel de larga escala, o rei da droga. Não posso mexer com eles pelo bem da minha vida. Ele foge da sala enquanto os dois brigam. Vou viver de forma feliz, sendo filho fraco e inútil. Enquanto ele está debruçado sobre um sofá, Evan conversa com ele. O segundo filho não parece ser normal também. Alan olha para Evan. Evan pensa: como esse ser descobriu sobre o mercado de escravos e experimentos biológicos acontecendo em outra região? Como? Parece que ele andou se preparando muito. Jovem mestre, você é bem peculiar. Você enviou a criança para o orfanato? Alan pensa. Ele disse que a criança não era normal? Bem, está certo. Ele é de escala catastrófica. Com um reino unido composto por várias nações, a nação central é o reino Kalian. Quem salvamos do mercado de escravo foi o segundo boss de Psychedelia, Deus Macallian. Depois de ser vendido e abusado por todo lugar que passava, ele se tornou um dos 5 grandes pecados, o pecado da preguiça. Então, aniquilou os reinos da forma mais horrorosa possível. Foi nesta parte da história que muitos jogadores ficaram surpresos com a crueldade do jogo. Ao contrário do seu apelido, ele ficou conhecido como alguém que trabalhava duro para pagar tudo que mereciam. Por isso, enfatizei para tratá-lo com gentileza. Alan diz: a razão pela qual o enviei para o orfanato não é a hora ainda. Evan responde: como eu esperava. Então, a carta que enviou para a outra criança é sobre a segunda criança? Bem, sim. Com um pouco de conversa, disse para cuidar da criança doente que enviei. Vemos o garoto parado. Você está quebrado. Isso são traços daquilo. Foi a cabra negra, não é? E mesmo assim, a grande lua te escolheu. Parabéns. Então, sinta o poder que recebeu e deixe seu potencial ser liberado. Caso seja leal e siga as ordens, você poderá ter sua vingança. Agora, devo mandar minha resposta com uma leve saudação. No castelo, cadê o terceiro? Evan abre a porta gritando: problemão! O merda! Digo, o segundo jovem mestre. O quê? Aquele merda já morreu? Após a notícia, vemos o funeral. Meu senhor, como isso foi acontecer? Estou tão chateada. Enquanto elas conversam com o patriarca, ele pensa: trazer drogas e garotas de programa para o funeral de seu filho. Sabia que essa família era conturbada, mas droga, faz sentido o gênero de fantasia sombria. De qualquer forma, para o Tony morrer de uma queda acidental, é diferente do que me lembro. No jogo, ele chorou desesperadamente, dizendo que finalmente o matou. Ele está com uma cara de quem teve sorte. Pelo menos esconda essa expressão. O culpado deve ser o Léo ou um de seus seguidores. Mas mesmo assim, tenho que resolver outros problemas. 1 ano depois, como o problema de sucessão foi resolvido e Léo virou encarregado do cartel, o condado se tornou ainda mais pacífico. Enquanto isso, eu e o Tia nos tornamos amigos à caneta. Se eu manter contato com ela, será útil no futuro. Na carta que ela escreveu, vemos: Yur é muito bom no pique-esconde. Hidan é muito bom no jogo de guerra. Deus continua crescendo sem problema e ele gosta de fazer marionetes. Ao ler a mensagem, ele diz: são boas crianças se olhar assim. Uma outra parte da carta diz: aqui está a lista de patrocinadores deste mês. Ele reage: a lista cresceu novamente. É interessante que mais patrocinadores continuam contribuindo para um pequeno orfanato. Evan comenta: embora incomum, é uma coisa boa. Certo, sobre aquilo que estava procurando, recebi um chamado de uma guilda de informações sobre terem achado uma pista. Sério? É um alívio. Com essa resposta, ele pensa: devem ser livros ancestrais sobre o terceiro boss. Finalmente vou achar algo. Tudo está indo muito bem. Que manhã pacífica. Sangue é jorrado em direção a uma parede.
Isso acontece na biqueira Margot. 2 homens caminham enquanto conversam. O mais velho da família Palatio é bem generoso, sempre dando ótimas recompensas. O outro cabeludo diz: Sim, nossa organização tem algumas centenas de membros. Um pouco mais. Não, minhas mãos estão se movendo sozinha. O homem que conversava com ele de repente grita por ajuda enquanto aponta uma lâmina para sua própria direção. Ajuda! Em seguida, todos começam a se atingir. Os homens pedem socorro enquanto alguém se aproxima. Adorei o espetáculo de marionetes de hoje. Parece que tenho mais coisa para relatar. Tem algum ponto em fazer isso? Por quê? Tem dó deles? O garoto responde: Não, porque eles matam pessoas para criar drogas. Não sei se tem algo a ver com minha vingança. E o tia responde: É claro que tem. Esta é a base para criar um espaço em retorno para ele. Como podemos deixar aqui sujo para quando ele chegar? Entendi, responde o garoto. Os 2 deixam o local. Vemos as crianças no ar. Tudo vai prosseguir de acordo com a sua vontade. Uma explosão acontece. Nós, a Lua Índio, seremos sua espada. A explosão deixa uma cratera no chão do local. Já fazem 2 anos que estou trocando cartas com a Yutia. Evan caminha pelos corredores procurando por Alan. Tô de volta. Você estava aqui. Evan! O 5º foi mandado para o orfanato também. Alan, recebendo a notícia, até chega a se emocionar. Nesse tempo, salvei os pecados que faltavam. Ele diz: Aqui, coma. E entrega uma fatia de bolo. Tive problemas procurando a ganância. A terceira. Mas fazer o Evan trabalhar com meu conhecimento sobre o jogo funcionou. Bom trabalho, pode descansar agora. Evan pergunta: Isso é para deveres relacionados ao orfanato? Sim. Mas que alívio, responde o guarda. Não está feliz, jovem mestre? Estou, responde ele. Não parece, diz Evan. Eu estou sorrindo agora. Ele fala isso e aponta para a própria boca. Vou fingir que acredito. Após um tempo, o vemos se despreguiçando e deitando na grama. Não esperava as coisas irem tão bem. Em Psiquedelia, os cinco pecados viravam isso por causa do seu horrível passado. Mesmo que agora seja o passado, antes de serem pecados, as chances de salvá-los antes que sofressem esses eventos eram baixas, e estava preocupado de resgatar eles após estarem traumatizados. Como está indo o orfanato? Evan diz. Aqui a carta. Como sempre, tudo vai bem. Eles pareciam bonecas quebradas, mas agora parecem estar iluminados. Sério? Acho que não precisamos mais contratar um cuidador separado. Não pensei que Yutia faria um trabalho tão bom. É por conta do enredo de seu personagem ser sentimental quanto ao orfanato? Acho que não gostaria que eu interferisse mais. Yutia é uma boa garota em certas coisas. Evan pergunta. Isso fala algo de importante? Vemos parte da carta. Todo mundo está bem. Alguns em particular estão crescendo bem. Não precisa se preocupar com Deus. Além disso, não se preocupe tanto sobre as outras crianças. Assim, Alan diz. Não, estou apenas vendo que estão crescendo bem. Em seguida, pensa. Como estão crescendo, posso dizer que o meio ambiente é um aspecto precioso. Evan pergunta. Quando planeja conhecer as crianças, você sempre fala que vai ir. Sobre isso... Enquanto prepara uma resposta, ele pensa. Não planejo conhecer eles, mesmo que seria bom ficar próximo deles. Eles não têm uma personalidade que eu gostaria de ter por perto. Talvez seja por causa da forma brutal que os pecados foram criados. Não será tão ruim depois de salvá-los, mas ainda tenho medo. Então ele responde. Daqui uns 5 anos? Entendo, diz Evan. Além de que preciso de habilidades para me proteger desse maldito mundo de fantasia. Ele pensa enquanto utiliza algum tipo de magia. Felizmente, não precisa de talento para magia e esse corpo é perfeito. Evan comenta. Já escutou falar da Lua Azul? Lua o quê? Eu nunca ouvi falar. Evan explica. É uma organização que ganhou fama por caçar criminosos. Estão limpando o lixo? Isso é algo bom. Em seguida, Alan pensa. Nunca ouvi falar deles. Logo devem desaparecer. Escutei que matam até nobres. Achei que iria saber sobre eles. Evan,
Durma perto do meu quarto a partir de agora. Ao anoitecer, no orfanato. Certo. Vamos ouvir o relatório desta semana. E sobre o norte? Arranquei todas as cabeças de comerciantes de escravos. Diz Seo Hang, pecado do orgulho. Nem conseguiram ver quem foi. Suas roupas são ótimas. Disse que iria deixar eles viverem se falassem a cor dos meus olhos. Ninguém falou. Os corpos estão queimados. Comenta Rini, pecado da ganância. Acabei no sul também. Dei conta de todos os centros de teste ilegais de humanos e transformei os merdas da Avalon que estavam causando problemas em carne moída. Quem diz isso é Radan, pecado da misofobia. Ótimo. Tudo está indo de acordo com a sua vontade. Nós existimos pelo bem da Grande Lua. Organização secreta que trabalha para a Grande Lua. Lua Azul. Entretanto, um problema apareceu. Yutia questiona. Que problema poderia acontecer quando é tudo perfeito de acordo com sua vontade? O chefe da Avalon não é o filho mais velho da família do Conde? Encontrei uma ordem escrita perigosa enquanto estava no sul. O filho mais velho do Conde parece estar atrás da vossa grandeza. O quê? Entendi. A energia de Yutia faz os outros tremerem de medo. Na carta, vemos a mensagem. Depois do Conde morrer, mate ele com veneno. Lendo a mensagem, Yutia diz: Entendi. 2 anos depois, vemos um outro funeral. Meu pai, Conde Palatio, morreu. Sua morte foi espalhada como sendo insuficiência cardíaca. Mas é claro que foi por overdose. O quê? A Lua Azul atacou novamente? Sim, atacaram na última noite. Todos foram mortos novamente? Enquanto escuta, Alan pensa. Parece que ficaram mais atentos sobre a Lua Azul. E com a morte do Conde, sem que ninguém importasse, acabou em silêncio. O que planeja fazer agora, jovem mestre? Nesse ponto, o primeiro jovem vai... Hã? Por que todas essas malas? Ele diz: prepara suas coisas, vamos fugir. Evan questiona: desculpa? Seu plano é meter o pé? Não totalmente, estamos indo para baixo. Baixo? Fala de Rodmill? Exato. Planejo ir para uma cidade pequena, para o sul de Palatio, Rodmill. Sua carruagem parte. Seu irmão o encara a partir da sacada. Um pão com ovo é preparado em um outro momento. Alan é quem cozinha. Ele e Evan sorriem. E em 3 dias, eu voltei. Agora é o funeral do meu irmão? Não acredito que voltei aqui. Ele morreu de uma forma diferente? Por que já morreu? Foi esfaqueado no coração, né? Quem poderia ter o matado? Ele resolve perguntar para alguém. Ei, sobre a causa da morte, o guarda se assusta e diz: desculpa por olhar para você. O que tem de errado com eles? Jovem mestre, Evan, achou algo? Sim. Bem, jovem mestre, você foi aquele que fez a Avalon desaparecer em uma noite? O quê? Não muito tempo atrás, do dia em que Alan partiu para Rodmill. Jovem mestre, não seria melhor ir para uma cidade? Ele pensa: não, jamais. Rodmill é o último destino que eu preparei, salvando 5 grandes pecados e impedindo a ruína do mundo. Rodmill não tem nada a ver com a história original, e a Vila Palatio também está lá. É o lugar perfeito para o nobre viver, e viver sem fazer nada. Pensando isso, ele diz: tudo tem uma razão. Evan diz: você não pode mais me enganar. Você sempre disse essas coisas quando não está incomodado. Coisas boas são ótimas, ele responde. Vemos a visão de seu irmão observando sua partida. Eu deveria matá-lo ou não? Não importa se ele viver ou morrer. Eu estava planejando envenená-lo de qualquer forma após a morte do pai. Ele disse que iria disciplinadamente para a fronteira. Então perdi a razão para matá-lo agora. É porque as coisas com Avalon não estão indo bem? Ele apenas me irrita. Alman, siga a carruagem. Isso significa que você quer que eu mate? Pergunta Alman. O quê? Léo pensa. Alman nunca me respondeu. Não importa qual ordem eu desse para ele. Então, por que ele está questionando isso de repente? Pensando isso, Léo diz: é o seu trabalho fazer o que eu te disse. De repente, um golpe perfura o seu peito.
Como você se atreve a me trair? Eu gosto de jogar. Foi legal até agora. Esse é Radan, membro da Lua Azul. Temos o credo que nos foi ensinado pela Lua Vermelha. Assim como a Lua Azul é a espada deste homem, é natural que eu me mova de acordo com seus desejos. Mas se qualquer um tentar machucar a Grande Lua, ele faz um movimento com a sua espada. Eu posso agir por conta própria. E é por isso que eu estava esperando você dizer isso. E pensar que levou 2 anos para você dizer. Os meus subordinados não o deixarão ir, diz Léo. Com suas palavras, Avalon desaparecerá desse continente para sempre. Que infelicidade. A Grande Lua te deu uma chance. Ao amanhecer, Alan se desperta. Outro dia pacífico. Eu levanto quando eu quero, como quando eu quero e sou capaz de viver a vida de um verdadeiro nobre. Eu deveria abrir uma barraca de torradeiras? Jovem mestre, você recebeu uma carta. O que é? Ele deixa a manteiga cair e lê a carta. Devido à morte de Léo Palatio, pedimos para Alan Palatio retornar. E com isso, a minha experiência de um céu expirou depois de 4 dias. E então, eu retornei para a propriedade de Palatio. O que há com todas essas reações? Jovem mestre, quando você se tornou o líder da sombra? Então, isto é, circunstâncias loucas aconteceram diversas vezes. Minha situação atual. Ei, você pode por favor me explicar por que eu sou vilão? Você é o único que se beneficia dessa situação. Depois que saímos da propriedade, Léo foi assassinado e você teve o álibi perfeito para se tornar o herdeiro. A Avalon se foi agora. Então, com a morte de Léo, nada mais irá te incomodar. Isso deve significar que você é o líder das sombras do condado que liderou o assassinato de um mestre espadachim. Alan pergunta: você está se divertindo? O que há com essas roupas? Ele volta a pensar. Onde foi que isso tudo começou? Nenhuma organização é capaz de matar uma figura do submundo em um instante. Em seguida, ele diz: agora que eu parei para pensar, há uma organização que caça outras organizações, certo? Evan questiona. Você está falando da Lua Azul? Sim. Talvez eles estejam por trás disso? A Guilda da Informação disse que a Lua Azul não está por trás disso. A Lua Azul deixa para trás uma marca ao invés de um cadáver. No entanto, foi dito que os membros da Avalon foram esfaqueados por uma espada. A estrada para o inferno foi aberta. Alan diz: Então é por isso que eu sou o líder das sombras que matou um mestre espadachim. Com isso, ele pensa: bem, a Lua Azul não aparece no jogo. Não tem como esses fracos estarem por trás disso quando eles desaparecem antes da história original começar. Então, quem diabos foi? Algum traço? Nada foi deixado para trás. Aqui também. Haviam apenas cadáveres. Eu estou de volta. Restaram apenas 486 soldados da Avalon. Como você disse, chefe, eu cortei todos no meio. Bom, perfeito. E foi assim que Avalon, uma enorme organização que dominava o reino de Astéria, foi transformada em poeira em apenas 5 dias. Eu não acho que a limpeza foi perfeita apesar disso. Yutia questiona. O que você quer dizer? Eu encontrei isso com nobres que estavam conectados a Avalon. O Duque de Altia tem uma conexão particularmente profunda. Ela lê a carta e diz: vocês já sabem o que eu irei dizer. Os outros a encaram. Eu irei cuidar disso em silêncio. Yutia suspira e diz: só mais uma coisa. O lado da Guilda de Informações está limpo, certo? Sim. Esse é o assunto que está sendo lidado separadamente da Lua Azul. Todas as guildas agem da mesma forma. Eles a chamam de Espada do Inferno feita pelo Mestre da Espada. A outra comenta: devo continuar acompanhando os movimentos? Sim. Esse assunto não deve chegar ao ouvido daquela pessoa. Eu já disse muitas vezes. Vocês sabem. Mas já que a família daquela pessoa o colocou como alvo primeiro. Yutia o interrompe e diz: isso não foi uma ordem. Nós somos espadas. Uma espada não deve pensar por si mesma, certo? A Lua Azul apenas se move por ordens. Se lembrem disso. Aquela pessoa sabe de tudo. Nunca desapontem ele. O garoto pensa: eu não entendo.
Para alguém com tamanha habilidade como Yutia, sentir ansiedade e inquietação simplesmente porque ela tem medo de ser descoberta. Entendi. Tudo pela lua azul. Por ele. Sobre a mesa, cercado de papéis, Alan comenta: já chega disso. Após o funeral, houve um mês inteiro de trabalho sem fim. Eu estava loucamente ocupado. Eu quero passear e comer. Não é isso que os nobres fazem? Mesmo que eu tenha feito inimigos, a morte de Léo deveria acontecer daqui a 6 anos. Mas como o padrão das mortes dos irmãos mudou o curso do jogo, todo o atraso de deveres familiares caiu sobre mim, o herdeiro. Jovem mestre. Pessoas entram na sala com mais trabalho. Por que todo mundo está trabalhando tão duro? Quando o conde estava aqui, vocês costumavam a faltar e trabalhar com preguiça. Os homens pensam: ele está irritado? Nós trabalhamos tão duro. Eu não quero morrer. Enquanto isso, Alan pensa: os funcionários também estão trabalhando tão rigorosamente por causa dos rumores de que eu sou o mestre secreto? Ele, na verdade, é apenas um ex-escravo que só quer fazer seu trabalho em silêncio. Eu queria que eles apenas trabalhassem, sem eu ter que interferir no meio. Jovem mestre, honestamente, é incrível. É muito chocante que você tenha conseguido chegar ao 2º nível após apenas 2 anos de estudo autônomo em venenos. Você tem um grande talento. Quando você cresceu tanto assim? Normalmente, levam 2 anos de instrução para alcançar o 2º nível. Magia também necessita de um talento inato na maioria dos casos. Alan diz: eu concordo que meu talento é bem decente. Ele pensa: eu treinei duro por defesa pessoal, porque eu estava me sentindo incomodado. Para fazer isso, você precisa ser capaz de controlar sua mana com precisão. Mas o que é bom é... e se estiver apenas meio pronto? Eu já usei todo tipo de magia nesse mundo de fantasia agora. No início eu estava animado. Ele comenta: se o plano funcionar, não terá mais nada perigoso. Eu lentamente irei aprender mais. Em seguida, ele segue pensando: mas agora, eu preciso desesperadamente salvar a minha própria pele. A verdade que eu percebi é que meu reservatório de mana é incrivelmente pequeno. Nada está funcionando. A capacidade de mana inata é como a classe de peso natural de um atleta. E a minha capacidade de mana é muito pequena. Tão pequena que até o treinamento não pode aumentar. Se nada mais funcionar, há apenas um método. Evan começa a dizer: certo, o seu convite para o baile finalmente chegou. Baile? Questiona ele. Assim, em um outro momento, vemos o tal baile. Ele entra acompanhado de Evan. Eu já tô cansado. Este é o baile aristocrático regular do reino de Asteria do Sul. Uma troca de nobres. Estou prestes a me tornar um conde em breve, então eu deveria usar essa oportunidade para construir um network. Formar conexões com nobres é crucial para um futuro pacífico. Mas vemos as pessoas fugindo dele. Ele tenta se aproximar, mas todos correm. Não fique irritado. Escutando isso em um tom de deboche, ele pensa: irritado? Nem um pouco. Isso era o esperado. Em seguida, Alan diz: Evan, te vejo depois. Eu sei que eles me desprezam por ser de baixa classe sem refinamento. Ao contrário da época do meu estimado bisavô, a atual família Palácio é cheia de encrenqueiros do leste. Mas eu não vim aqui sem nenhuma ideia. Eu vou destravar a habilidade social que eu treinei secretamente. O aroma do vinho é único. Principalmente o aroma. É distinto. Eu gostaria de ter alguns frascos em casa. Ao dizer isso, ele pensa: um sorriso suave é uma ferramenta social essencial. A mulher se assusta e foge dele enquanto diz: eu vou falar para o meu pai me preparar de uma vez. Isso não é o que eu esperava. As pessoas atrás dele comentam: ele acabou de ameaçar aquela mulher em lhe dar uma versão limitada do vinho. Ele é mais problemático que seus irmãos. Ele pensa: eu acho que ela deve ser apenas uma garota um pouco tímida. Sua pilha de saques cresceu de novo. Corcel de luxo, chá cítrico pênia, artigos em metal vilanda e vinho especial malantino. Alan diz: eu também estudei vinho. Palácio se tornou muito mais notório do que eu achei. E por conta dos rumores de que eu matei os meus irmãos se espalharam, parece que eu me tornei alguém que todos evitam. A minha vida social está arruinada. Eu irei tomar um ar fresco.
Uma moça ruiva, tomando um vinho, para e observa Alan. O vemos parado do lado de fora. Onde foi que tudo deu errado? Enquanto ele pensava isso, alguém conversa com ele. Com licença, eu posso ter um momento? Alguém falou comigo? Quem poderia ser? Ele se vira e não encontra ninguém. Eu sou Lória, a terceira filha do Duque Altia. Altia? Isso explica tudo. Ah, sim. Olá. A família Altia, uma das 3 principais famílias jogadoras das sombras de Psychedelia, conhecidos como os Encantadores do Nordeste. Então não tem como ela ser uma pessoa normal. Mas por que eu não me lembro dessa garota no jogo? Eu acho que ela não aparece em nenhum lugar no jogo. A garota diz: Eu serei direta. Por favor, me empreste sua força. Eu serei assassinada em breve. Ela foi protegida como filha da amante de seu pai até agora, mas a condição do Duque Altia piorou. Minhas irmãs mais velhas irão me matar em breve. Ele pensa: então, é uma situação de queda mútua? Não é de se espantar que eu não me lembro dela. Ela já devia estar morta quando o jogo começa. Com o poder que você tem, Lord Alan, você poderia... Ele diz: eu terei que negar. A garota continua: Eu não estou me pedindo para me ajudar sem nada. Se você me salvar, eu vou te dar metade da fortuna da família de Altia. Ele começa a andar. Eu estarei saindo. Enquanto caminha, ele pensa: eu simpatizo com ela, mas eu mal consigo tomar conta de mim mesmo agora. É melhor não dar falsas esperanças para ela. Mesmo que eu quisesse ajudar, eu não sou a figura poderosa que os rumores parecem dizer. Ele encara a expressão triste da garota. Em seguida, Alan suspira. Ainda assim, eu lhe desejo sorte. Após dizer isso, ele pensa: eu espero que você encontre um aliado apropriado. Do alto, as crianças comentam: parece que Altia se aproximou da Grande Lua. Então eu deveria passar seus bons desejos a ela, também para a Lua Vermelha. Não, está bem. De acordo com a informação, ela é a única Altia não ligada a Avalon. Então, ela é a única Altia que não é um dos alvos de Radan. Isso simplifica as coisas. Lidaremos com o resto dos Altias. Sim, prosseguiremos de acordo com o comando da Lua Vermelha. Vamos nos concentrar em bloquear informações para que o caso Avalon não chegue a ele. Alan caminha sem saber que está sendo observado. Ele pensa: eu tenho algum tipo de barreira fazendo as pessoas se afastarem? Olá. Ao escutar o cumprimento, ele pensa: esse cumprimento não foi direcionado a mim, certo? Dessa vez, eu posso realmente socializar com nobres? Sim, olá, responde ele. Ao olhar para a moça, ele pensa: o quê? Novamente? Outro jogador? Essa face eu reconheço do game. É claro, ninguém se aproximaria de mim primeiro se não fosse problema. Meus cumprimentos, Lady Zenônia. Ela pergunta: Nossa, você me conhece? É claro, você é bem famosa de diversas formas. No reino de Astéria, há 3 grandes jogadores das sombras: Altia do Norte, Palácio do Leste e Zenônia, o problemático do Oeste. Eu sou realmente tão famosa? Essa é a filha mais velha do Conde Zenônia, Kalia. Se Palácio comanda uma gangue, então Zenônia é mais como um sindicato criminal inteligente e administrado. O que eu preciso é de conexões úteis para manter uma vida nobre e pacífica. Pelo bem da minha vida boa, eu nunca devo me envolver com ela. Pensando isso, ele diz: você é tão bonita, minha lady. Muito obrigada. Eu gostaria de conversar mais com você. O que você acha? Eu adoraria, mas há muitos olhos em nós agora. Enquanto responde, ele segue pensando: por favor, só me deixa ir. Você é exatamente como os rumores dizem. Eu espero te encontrar novamente. Ela deixa o local. Alan pergunta: o que isso deveria significar? Rini comenta: as informações do caso Avalon estão sendo bem contidas. O garoto diz: mas tem uma nova preocupação. Aquele lá ainda está vigiando aquela pessoa. Parece que estamos sendo seguidos. Não há novas ordens. Continue observando e então os elimine. Jovem mestre, você tem certeza que esse é o lugar certo? Esse é realmente o Canyon que você estava procurando? É meio-dia, mas está estranhamente escuro lá dentro.
Alan, sem responder, pensa. Finalmente eu encontrei. O meu real objetivo. O efeito do terreno combina perfeitamente. É isso, com certeza. Entrando no local, Evan comenta. Se isso estiver vazio novamente, eu talvez vou chorar. Alan diz. Não, dessa vez é verdade. Enquanto responde, ele pensa. No jogo, isso não era fácil de se encontrar. A razão pela qual eu vim até o sul, sob o pretexto de ir a um baile, foi por causa do labirinto aqui. O labirinto dos sussurros. Se você resolver os enigmas em todas as 8 salas, você recebe um artefato poderoso como recompensa. Eu memorizei todas as rotas e quebra-cabeças. Hora de colocar minhas habilidades em uso. Parado, em frente a uma enorme porta, ele pensa. Nossa, ver a entrada real do labirinto na minha frente, isso é diferente. Apesar de eu ter passado por essa dungeon diversas vezes no jogo, Evan diz. O interior do canyon parece artificial, como se alguém tivesse o construído deliberadamente. Como você conhece este lugar? Alan responde. Eu venho aqui com frequência. Como assim com frequência? Eu só tô brincando. Eu tenho meus métodos. Vamos entrar. Evan diz. Por favor, não faça brincadeiras com essa expressão. Lá dentro, vemos monstros voadores sendo esmagados por mãos. Se você errar o enigma, essas coisas vão te amassar sem misericórdia. Evan apenas observa. Como pode o jovem mestre ficar tão calmo em uma situação dessas? Nós trabalhamos juntos por anos agora, e ainda assim eu não entendo ele. Eliminando grupos criminais, pagando débitos, salvando órfãos, ajudando escravos, entregando mensagens sem sentido. Ele mal sai da propriedade e ainda assim parece que ele sabe muita coisa sobre esse local. Alan diz. Eu acertei, mas ele só se abre assim que o mecanismo finalizar. Evan continua pensando. Ainda assim, a razão pela qual eu continuo seguindo esse jovem mestre misterioso é simples. Tudo o que ele faz, de alguma forma, gera um resultado bom. O que exatamente ele está planejando dessa vez? Alan pensa. Finalmente, a porta está aberta. Eu sinto que eu vou vomitar. Eu sabia que seria cruel, mas ver isso de primeira mão, eu quase torci o meu pescoço tentando não olhar. Parece que finalmente acabou. Ele diz ao entrar em uma sala cheia de tesouros. Sim, vamos só pegar aquele anel preto e sair daqui. Aquela coisa? Parece a coisa mais inútil de tudo. Pegar qualquer outra coisa apenas traria problema. Deixe elas. Com o anel em seu dedo, ele pensa. Finalmente obtive o juramento de restrição. Após isso, ele diz. Não se preocupe, não haverá nada perigoso no caminho de volta. Por saber a rota do jogo, isso foi fácil. Evan diz. Jovem mestre, você viu isso vindo também, não é? As pilhas de pedra dentro do canyon são golems. Evan pensa. Um novo inimigo desconhecido. Esse é o pior cenário possível. Se eu conseguisse pelo menos tirar o jovem mestre daqui em segurança. Alan intervém e diz. Dessa vez eu vou lidar com isso. Não importa o que você esteja planejando, encontrar uma rota de fuga deveria ser a primeira coisa. Os monstros se preparam para atacar. Espere, magia de segundo nível não é o bastante. Alan diz. Eu invoco o juramento de restrição. Assim que ele faz isso, os monstros param à sua frente. Fragmento herdeiro da grande vontade de Niácula. Fale 2 restrições que eu posso emplacar. Ao ouvir essa voz, ele pensa. No jogo, essa parte aparecia como uma janela de escolha. Uma voz. O juramento de restrição. Vemos uma face à sua frente. É um artefato do tipo de absorção que, como seu nome indica, permite que o usuário imponha restrições a si mesmo em troca de poder. A voz quase fez esse mundo parecer real. Primeiro, diga. Sempre farei os sinais de mão da Babilônia ao usar magia. Escutando isso, a voz questiona. O que você deseja através dessa restrição? Alan responde. O poder de distorcer as leis do mundo um pouco mais. A voz diz. Concedido. Alan olha para cima e diz. Segundo, ao usar magia, eu cantarei rigorosamente as palavras da Babilônia. O que você deseja com essa restrição? Ele responde.
Maior poder para desafiar as leis do mundo. A voz não diz nada. Alan pensa. Eu fiz alguma coisa errada? Eu imitei o símbolo exato do ícone, apenas em caso. Ao escolher as restrições de sinais de mão e palavras, você pode alcançar o maior poder de ataque mágico possível. Graças à jogabilidade repetida, eu memorizei todas as combinações usadas no jogo original. Então isso tem que funcionar. Concedido. Um humano que se lembra dos gestos e mistérios de um deus esquecido. Herdou a vontade? O que isso significa? O anel está sendo absolvido. Parece que a restrição foi aplicada com sucesso. A voz diz: Eu estarei sempre te vigiando, aquele que herdou a vontade. Voltamos para o momento do ataque. Jovem mestre, magia de segundo nível! Os monstros correm para cima deles. Não é forte o bastante! Alan olha para eles e pensa. A esfera de relâmpago que deveria parecer brilhante, agora parece lamentável. Mesmo que eu esteja despejando toda a minha mana. Não importa o quanto eu treine, esse é o meu limite. E é por isso que é hora de testar a restrição e o preço que eu paguei. Refração. Repulsão. Algo acontece à sua frente. Luz azul. Linha de difração. Após alguns gestos, ele estica sua mão para frente e os golems são destruídos. A pessoa que o acompanha se espanta e os guardiões são consumidos pelo seu poder. Vemos os dois parados. De repente, os corpos dos golems começam a se desfazer. Poeira se espalha pelo local e à sua frente restam apenas algumas pedras com marcas. O que diabos? Evan questiona. Você esteve escondendo a sua força? Alan diz. Não. O quê? Nunca vi nada parecido em 15 anos como mercenário. Tem certeza de que foi apenas magia de segundo círculo? Sim. Após responder isso, Alan pensa. Eu também não sabia. Não era assim no jogo. No sistema de batalha por turnos, Psicodélia, a magia podia ser aprimorada a cada turno por meio de sinais de mão ou encantamentos. Desta vez, eu aperfeiçoei a magia, raio em cadeia, com 4 encantamentos e sinais de mãos, para um total de 5 turnos. Em outras palavras, eu simplesmente usei um cenário mágico para um feitiço de raio em grande escala. Mas além disso, devido às minhas limitações, eu devo usar sinais de mão e encantamentos para toda a minha magia. Ela deve ter sido aprimorada várias vezes. Mesmo assim, pensar que a magia do segundo círculo foi exagerada. O resultado superou em muitas minhas expectativas. Também me surpreendeu. Evan se senta exausto. Isso é mais exaustivo do que uma batalha. Quem no mundo criou esse lugar desagradável? Agora que eu penso nisso, o labirinto de sussurros tinha um nome diferente. O layout do mapa e o guia de estratégia foram postados no site da comunidade. Eventualmente, começou a ser chamado de Labirinto de Palaon. Alan responde. Um cara chamado Palaon criou. Evan questiona. Me desculpe? O que você falou? Eu disse, vamos voltar para o leste, já que é algo que eu gostaria de fazer quando voltarmos. Bom trabalho nas últimas 3 semanas. Evan diz. O quê? Jovem mestre, você é mais inteligente do que parece. Se eu escolher um sinal de mão que combine com o atributo da magia, seu poder aumenta. E se eu escolher a encantação correta, suas propriedades são aprimoradas. Era assim que a mecânica do jogo deveria funcionar. Mas, ao contrário do jogo, onde os visuais permaneceram os mesmos e apenas o número aumentou, desta vez eu realmente percebi que a forma da magia mudou a cada encantamento. Mesmo que minha reserva de mana seja péssima, talvez eu possa ver essas transformações porque eu sou especialmente bom em controlar mana. Terei que testar assim que minha mana se recuperar. De qualquer forma, é um alívio que as coisas tenham acabado bem. Uma garota o observa durante o percurso e então corre para algum lugar. A Era dos Deuses Externos Esquecidos, os glifos do Império Alanif. De repente, ela nota algo. Para o fim da morte, quem deve se libertar sozinho do covarde Palaon? Ela toca em uma das pedras. Aquele que detestava a invasão das coisas malignas, enquanto saía vitorioso contra Al-Akulaka, que devorava os corações dos cidadãos. O imperador brilhante Palaon o Grande. Obtive todo esse conhecimento
porque nasci com a biblioteca antiga após receber a grande missão. Ela se lembra de Alan mencionar o nome de Palaon e pensa: Eu sabia que ele era especial, já que a Rainha Sangrenta o seguia. Algo que só se pode encontrar na história. Mas eu não esperava que a Grande Lua fosse amigo de Palaon. Além disso, a frase que ele sussurrou nem sequer existe em lugar nenhum na biblioteca antiga. Afinal, o que ele é? Ela deixa o local. A Lua Vermelha estava certa. Tenho vergonha de estar seguindo ordens cegamente. Você está aqui. Você conseguiu a informação? Não, o negro está morto. Sua cabeça girou repentinamente no ar. Teremos que relatar isso para processamento. Os dois partem em alguma direção. Vemos o condado de Zenônia. Não era apenas um rumor, assustadoramente sem emoção. Seus olhos eram os do abismo. Famosa, né? Sim, o condado de Zenônia é forte e famoso. Entretanto, ele me chamou de famosa, mesmo eu não participando de nenhuma atividade social. Isso não é fascinante? Pai, você é o conde aqui. Ela estala seu dedo e vemos seu reflexo através do olho de seu pai. De repente, algo acontece com ele. Ninguém saberia disso, que eu transformei meu pai em uma marionete para que eu possa trabalhar como o verdadeiro chefe da família. Como ele descobriu? Bem, parece que ele também notou os rabos que coloquei nele. Senhorita Kalia, Qual é o assunto? você deveria ir para o seu quarto. Ela encontra um homem caído no chão e sangue espalhado ao seu redor. A julgar como seu selo não foi ativado, ele não revelou o segredo. Ela diz: O assassino trouxe isso para o meu quarto de propósito. Como eles descobriram? Ele descobriu uma das minhas maiores fraquezas no momento em que nos conhecemos, né? Enquanto ele é citado, vemos Alan e Evan dormindo. Propriedade ducal de Altia. Como esperado, ele não é alguém que deva ser subestimado. O destino do submundo. Ele possui olhos frios como meu pai. O tipo de pessoa que eu nunca devo fazer inimigo. Ele era minha última salvação, mas ele não aceitaria um acordo que resultaria em perdas significativas. Porque meus irmãos astutos me roubaram todos os meus bens e poder. Vemos seus irmãos. O filho mais velho, Timalian, a filha mais velha, Marianne, a segunda filha, Pirine, e o segundo filho, Keg. Eu não tenho nada. Eu sobrevivi até agora, utilizando o amor e misericórdia do meu pai. Mas eu não sei o que fazer. Assim que ela entra no local, ela escuta um grito. Lady Loria, nossa jovem senhorita está de volta. Lady Pirine e Keg tiraram as próprias vidas. O quê? Essas pessoas prefeririam esfaquear a própria família, mas elas tiraram a própria vida? Isso não faz nenhum sentido. Então, e Timalian e Marianne? Um grito ecoa pelo local e os empregados se espantam. Os dois irmãos estão com uma espada enfiada no peito um do outro. Mas o que está acontecendo? Do lado de fora vemos alguém fugir. Eliminados com sucesso. Ele deixa a propriedade. A garota para no corredor enquanto os empregados correm. Em choque, ela se lembra. Coisas boas irão acontecer. O verdadeiro mentor da casa do conde, que escondeu suas garras e esperou o momento certo para tomar o poder. Era isso que ele queria dizer. E assim como ele, eu me tornei a única sucessora da família ducal da noite para o dia. Parada em choque, ela pensa. Com que tipo de demônio monstruoso eu fiz um pacto? Mas eu não posso voltar agora. O que acontece com aqueles que o traem? Já existem precedentes demais. Eu devo caminhar pelo caminho que eu escolhi. 2 meses depois. Estou aqui sob ordens do Duque Altia. Duque Altia? Questiona Alan. Ele abre uma caixa e Evan se espanta. É uma garrafa de vinho Cernans. Ouvi dizer que custa alguns milhares de ouro por garrafa. Nunca pensei que um dia veria isso. Parece que Loria, a mais nova, se preparou para isso. Não o próprio Duque. Mas por que ela me enviou isso? Isso me machuca por não conseguir ajudá-la. Alan questiona. Você tem certeza que isso é para mim? O homem diz. Sim, o próprio Duque preparou e me ordenou que o entregasse. O próprio Duque? Espera, isso significa que a jovem Loria se tornou o Duque? 2 meses se passaram tão rápido.
Após o funeral do meu pai, que faleceu devido a uma doença, eu me tornei duque após a cerimônia de sucessão. Eu nem conseguia entrar nesse escritório antes. A morte dos meus irmãos aconteceu tão repentinamente, mas eu não fui suspeita de nada, porque eu tinha um álibi, participando do baile. Na época, minha organização secreta foi eliminada pelos meus irmãos. Quando retornei à mansão, eu estava literalmente sem poderes. Eu percebi isso mais tarde e fiquei bastante surpresa. Pensar que ele usaria essa situação a seu favor. Ele recusou sem muita preocupação externa, mas fez todo o trabalho de limpeza nos bastidores de forma perfeita. Até que ponto ele calculou o futuro? Eu nem contei a ele sobre o funeral do meu pai, porque não queria incomodá-lo. Ele deve ter me ajudado porque precisa de Altia em alguma parte de seu plano. Embora eu tenha conseguido fundir todas as organizações subordinadas de Altia, não será o suficiente para igualar o poder que ele está escondendo. Isso significa que ele quer algo de mim. Palácio, uma figura significativa do submundo que aumentou seu poder puramente através de seus negócios. Se há algo que eu tenho que ele não tem, é ser capaz de manipular o cenário político das sombras. Ele precisa do nome Altia. Por enquanto, eu devo focar no que eu preciso fazer, porque o Indistrito entrará em contato comigo em breve. Espero que ele goste do meu presente de gratidão. Então eu irei partir. Alan pensa. Loria foi ameaçada de morte e agora ela é a duquesa? Algo está errado. Evan também pensa. O que é de errado com ele agora? Alguns meses depois, 5 anos antes de a história principal começar. Jovem mestre, quer dizer, eu deveria te chamar de conde agora, certo? Alan diz. A cerimônia de sucessão ainda não aconteceu, mas acho que você pode me chamar assim, já que o ano já passou. Apesar de responder isso, ele pensa. Eu não planejei em virar o conde apesar disso. Bem, já que já me acostumei, posso maximizar a vantagem de ser um nobre. O balanço entre trabalho e descanso é melhor do que eu esperava. Aqui está uma carta de Yutia. Aliás, você conseguiu alguma informação sobre os assassinos que mataram Léo? Evan responde. Nada foi revelado ainda, mas a Guilda da Informação está investigando. Então vamos dar a eles algum tempo. Então, qual é o seu objetivo agora? Eu acredito que não seja vingança. Alan pensa. Todas as coisas que diferem um pouco do jogo original provavelmente foram efeitos borboletas causados por mim. Então, ele responde. Vou apenas me preparar para eventos inesperados. Você soou como um verdadeiro conde agora mesmo. É claro. Ao ver a carta, ele pensa. Eu me pergunto o que ela escreveu dessa vez. Você está bem? Como sempre, estamos bem. Todos estão focados em seus próprios hobbies, especialmente Deus. Seus shows de marionetes agora estão em um nível profissional. Seu Hang adora jogar jogos com sua amiga. Rini lê em silêncio ultimamente, enquanto faz algumas coisas. E Hadan adotou o cuidado com o jardim como um hobby. Essa rotina de trocar notícias todo mês já havia se tornado familiar e aquecia meu coração cada vez mais. Nunca vi seus rostos, mas vendo como todos estão crescendo bem, o sorriso no meu rosto é inevitável. Alan diz. Agora que penso nisso, os 5 mortos, quer dizer, quantos anos as crianças têm? Isso foi repentino. Eles estão prontos para sair e integrar a sociedade agora. Alguns deles saíram do orfanato antes. Aqueles que você ordenou a salvar têm mais ou menos essa idade agora. Ele pensa nas crianças. Ah, certo. É hora de deixá-los ir. Sério? Você não os colocou todos juntos porque eles tinham feridas? Alan responde. Mas não há motivo para fazer isso agora. Agora todos cresceram. É hora de deixá-los seguir seu futuro. Em sequência ele pensa. Eu me importei o suficiente com eles para não despertarem como pecados capitais. Então eles devem ficar bem, certo? Evan comenta. Agora que eles estão saudáveis. Eu entendo. Cada batalha com o chefe teve um esboço aproximado do seu cenário revelado antes da narração. Yuria tinha o talento da fé. Deus tinha o talento da espada. Rini tinha o talento do estudo. Seo Hang tinha o talento de lutadora. Hadan tinha o talento de um apóstolo. Se eles utilizassem seus talentos nas áreas certas, se sairiam muito bem. E já que eu estou nisso, devo preparar um presente para cada um deles. Já planejava dar presentes a eles de qualquer forma. Vemos a residência num fim de tarde. Tudo pronto. Tudo bem então. Eu voltarei em breve. Alan pensa. Eu me pergunto se eu consigo algo de volta deles quando eles ficarem enormes. Crianças, leiam minhas cartas
e saiam para o mundo. As ordens chegaram. Desta vez, no entanto, ele os entregou a nós individualmente. Eles, cada um com sua carta em mãos, se prepara para lê-las. Mas, antes de tudo, devemos ler as cartas anteriores também, porque suas ordens exigem um alto nível. Podemos mesmo ler isso? Só você conseguia ler antes, Yutia. Vendo como ele deu ordens a cada um de nós, significa que ele decidiu que é hora de todos verem. Vemos uma das cartas. Como vocês têm estado ultimamente? Parece que você tem muitos amigos talentosos. Isto é uma ordem? Parece apenas uma conversa diária, não é? Ele disfarçou as ordens como conversas normais desde o começo. Ok, olha, este é o primeiro pedido após a carta de saudações. Yutia, como você está? Estou bem. Meu segundo irmão me usou como cadeira hoje. Engraçado, né? Gostaria de te mandar carta às vezes. Responda se estiver tudo bem para você. Ele designa o alvo de eliminação da missão e nos diz para relatar a situação depois. Obrigado pela resposta. Espero que você possa me informar o que acontece no orfanato. Foi quando ele me confiou a luz azul. Como você pode ver, ele pessoalmente escolheu todos vocês. Entendi. É para prevenir que as informações vazem. Eu me lembro da minha primeira ordem. Dessa forma, você deve entender claramente as ordens e cumprir a missão. Então, não seria melhor para nós visitarmos ele pessoalmente ou usarmos um comunicador mágico? O outro diz: ele tem razão. Se os vazamentos são um problema, então por que usar cartas? Espero que você não tenha esquecido que tudo que temos que fazer é seguir a ordem. Ele pensa: uma confiança tão assustadoramente inabalável? Ele responde: eu não. A outra diz: então vamos ler a ordem. Cada um lê sua carta. Ele me disse para ir para Caliburn, a nação dos cavaleiros. A outra diz: colônia? Mas eu não gosto de desertos. Para mim é Rachas, a cidade do entretenimento. Ele me disse para ir para Lartânia, a cidade do labirinto. O Santo Reino Rosário. O que todos vocês devem fazer está escrito na carta, correto? Eu não sei a razão, mas ele me disse para me tornar um cavaleiro. Ele também me disse para não me preocupar, porque o patrocínio continuará. Ele nos disse a localização dos presentes. Sejam quais forem, descobriremos quando chegarmos lá. Ótimo, mas lembrem-se, a menos que ele diga primeiro, não mencione o nome da lua azul. O grupo se prepara para sair. Os vemos partindo. 3 meses depois. Como esperado, não há nada sobre a mudança na magia e nas frases. Teria que experimentar eu mesmo. Agora que eu penso nisso, como está indo a coleta de informações sobre quem matou Léo? Evan responde: a guilda da informação diz que ainda não encontrou nada. É mesmo? Parece que o efeito borboleta saiu do meu controle, o que resultou de eu ter salvado 5 pecados capitais. Até Lória, que deveria ter morrido na história, também assumiu a posição de Altia, expandindo seu poder e influência a uma velocidade aterrorizante no submundo. Alan diz: vamos parar de investigar o assassinato. Evan questiona: o quê? Sério? Alan volta a pensar: esta é claramente uma situação onde a ignorância é uma bênção. Neste ambiente, quase nada pode escapar da rede da Guilda da Informação. Mesmo se eu tentar investigar o que não deveria, o que pode resultar é apenas se uma preocupação para uma situação imprevista levar à morte. Então ela não tem sentido. No final, organizações secretas como essa não me fariam mal, contanto que eu não me metesse nas coisas delas. Não há motivos para me atacarem a menos que eu os procure primeiro. Nesse ritmo, não faz sentido continuar. Ele diz para Evan: certo, vou dizer para eles pararem a investigação. Ah, e tem outra notícia. Pelo visto, Deus foi nomeado cavaleiro em Caliburn recentemente. Alan reage: sério? Que bom pra ele. 3 meses depois. Conde, pelo visto, Deus fez uma ordem de cavaleiros inteira. Que talentoso, hein? O quê? Então ele deve ser pelo menos de nível especialista ou superior, certo? Nem faz tanto tempo desde que ele foi nomeado, não é? Evan responde: as pessoas têm falado sobre isso, dizendo que o mundo verá o 5º mestre cavaleiro em menos de 10 anos. Por mestre cavaleiro, você quer dizer aquele chamado as espadas de Caliburn, certo? Sim, ele é realmente talentoso. Caliburn deve estar fazendo muito barulho por causa disso. 6 meses depois. 1 ano se passou desde que os 5 pecados capitais saíram do orfanato. E quando eu estava me acostumando ao trabalho de conde,
Evan entra no local. Conde, acabei de ouvir algumas notícias muito recentes. Aparentemente, Deus se tornou uma espada de Caliburn, tornando-o o 5º Cavaleiro Mestre. Mas somente os mestres da espada podem se tornar o Cavaleiro Mestre, não é? O mestre da espada de Psicodelia é um super-humano que foi além da lâmina de aura e desbloqueou uma nova habilidade chamada Derivação. E você está dizendo que Deus agora é um mestre de espada? Evan responde. Para ser mais preciso, ele está prestes a se tornar um. Ele ainda não criou uma derivação, mas a nação lhe deu o título de Cavaleiro Mestre de qualquer forma. Ele não só já venceu um duelo contra a 4ª espada, mas Caliburn também havia pedido um Cavaleiro Mestre para os Bárbaros do Norte. Alan diz, certo, eles estão em guerra há mais de uma década. A consciência de mana e sua movimentação leva 15 anos. A derivação leva pelo menos algumas décadas. O primeiro espadachim, Reinhardt, tinha 32 anos quando se tornou o mais jovem mestre cavaleiro de todos os tempos. Vemos a missão do jogo. Episódio principal 3. Aceito como camarada temporário, excluído após o fim do episódio. Reinhardt, empunhei minha espada desde os 5 anos. Tenham fé no espadachim mais jovem que já existiu. Certo, Reinhardt era incrivelmente forte. Mesmo com seu talento, levou mais de 20 anos. E uma criança sem nenhum conhecimento de espadas se tornou um mestre cavaleiro? Espere, se ele está apenas esperando por sua derivação, isso significa que ele já superou o Reinhardt como mestre de espada em breve? Talvez eu possa me aproveitar dele mais cedo do que eu esperava. Ou não? Talvez eu não possa? Quer dizer, eu só recebi cartas da Yutia. Mesmo depois de ir para o Reino Santo, suas cartas, que ela continuou a enviar regularmente, continham notícias dos pecados capitais com os quais ela cresceu. Parece que eles se mantêm em contato. Mesmo que nunca tenham visto meu rosto antes, eles poderiam pelo menos me agradecer pelo presente. Eu me sinto um pouco mal. Voltando ao básico. Já estou mais do que grato por eles não terem destruído o reino após despertar para os 5 pecados capitais. Enquanto eles estiverem bem, eu estou feliz. Vemos a capital de Caliburn, a área central de Kirtan. Residência de um nobre de alta classificação. A grande mansão onde residem os ilustres cavaleiros do eclipse solar. Lá dentro, olhando pela janela, vemos Deus Macallion, o capitão dos cavaleiros do eclipse lunar. O cavaleiro mestre mais jovem. Alguém olha para ele através da janela e o cumprimenta. Irmão. Ele sorri de volta. Já faz um ano inteiro. Mas pensar no passado ainda me deixa envergonhado. Quando eu perdi tudo para aquelas coisas negras. E tudo que me restava era raiva incontrolável e ódio. O fato de a Grande Lua ter salvado minha vida não foi motivo suficiente para jurar lealdade a ela. Mas, como ela prometeu que eu poderia me vingar com minhas próprias mãos, eu obedeci às ordens sob a Lua Azul. Trabalhando como parte da Blue Moon, me colocou em muitas missões e treinamentos perigosos. No entanto, eu não cuidei do meu bem-estar. Por alguns anos, realizei missões que se tornariam a base para lutar contra as coisas negras. E logo em breve, recebi uma ordem pessoal pela primeira vez. Isso é totalmente inesperado. O que é isso? Na carta vemos escrito: um pequeno hotel localizado no sul de Caliburn. Eu deixei um presente. Dê uma olhada. O presente não me empolgou muito. O que será que tem aqui? Vemos seus olhos arregalados. Naquela carta repentina, o presente da Grande Lua era... Ele abraça uma garota. A família que eu pensei ter perdido para sempre. Que é mais preciosa que minha vida. Minha irmãzinha, que eu pensava estar morta, está viva. Cilly, o que aconteceu depois de eu te perder? Ele limpa as lágrimas de sua irmã. Vemos os dois sentados em volta de uma mesa. Depois que aquelas coisas me tiraram de você, na escuridão, eu tive que esperar minha vez por muito tempo. E quando chegou a minha vez de ser morta, eu consegui escapar com a luz e sobreviver. E alguns anos depois, quando quase fui vendida a um comerciante de escravos, vemos um espadachim realizando um movimento amplo. Um mercenário chamado Evan me salvou. Depois disso, recebi medicamentos preciosos do patrocinador. Vemos escrito: continuarei enviando os medicamentos e o apoio. Você está sob o nome de Palatio. Não se preocupe com seu irmão também. Sou muito grato pelo que ele fez por mim. Ele te protegeu em nome dele? Ao perguntar isso, ele pensa:
Como a Grande Lua sabia disso? Eu nunca contei a ninguém sobre minha família. E o tia só percebeu que o Cordeiro Negro me pegou. Então, como? Como ele sabe tudo? Vemos sua cara de espanto. Todas as minhas perguntas se encaixaram como um quebra-cabeça e desapareceram. Eu não conseguia entender a ansiedade de Uchiha. No entanto, o tolo era ninguém menos que eu. Coisas boas irão acontecer. Agora que eu penso nisso, o que ele disse naquela época, ele já sabia de tudo e estava dando uma pista para as crianças que seriam deixadas para sobreviverem sozinhas. Irmão? A sua espada ousou agir por conta própria, mas ele decidiu ser generoso e misericordioso. Como eu não vinha ruminando nada além de ódio e pensamentos de vingança contra a Ovelha Negra, a sobrevivência da minha família foi uma dádiva inestimável. Você também perceberá em breve por que eu sigo esse homem. Ela não estava sendo apenas uma fanática, nem estava confiando nele cegamente. Eu tenho que pagar a ele. Minha missão é me tornar o pináculo de Caliburn, o mestre cavaleiro, e criar uma ordem de cavaleiros pessoal completa com os melhores espadachins. Capitão, está na hora. Ele caminha em frente aos cavaleiros. Esta expedição servirá como primeiro passo para o eclipse solar. Não me importo com as dificuldades que possam ser enfrentadas, enquanto aguardo o dia em que possa oferecer minha gratidão, juntamente com uma recompensa que o satisfazerá. Prove sob a lua! Os cavaleiros do eclipse solar partiram em uma expedição para lutar contra os bárbaros. Vemos Alan sentado, tão tranquilo, talvez porque todos os meus filhos já cresceram. Papéis são puxados. Não, eles estão todos voando para longe. Vamos ver, vamos ver. Depois que voltei do labirinto, me concentrei em pesquisar a frase. Muito bom. Meus relatórios estão todos prontos. A refração fortalece a imperfeição dentro de um feitiço concluído, fazendo seu alcance se espalhar. A repulsão esmaga a forma, afetando a transição do projétil disparado. A luz azul reforça a magia paralela, como a magia elétrica. Linha de difração concede penetração, significando um efeito crítico. Com meu buraco de mana, só posso usar uma magia por dia, então demorou muito para descobrir isso. Pela época em que este mundo se passa, os sinais e frases de mão da Babilônia já haviam sido esquecidos há muito tempo, então não havia informações sobre eles. No final, eu tive que fazer a pesquisa sozinho. Eu me diverti bastante, mesmo tendo aprendido magia apenas para me proteger. Agora então, vamos ver os resultados de 2 meses de experimentos. Ele faz um sinal com sua mão e uma magia começa a aparecer. Elimine o ponto focal desta esfera de mana e cause um desequilíbrio para provocar raios. Essa magia fraca e inútil é fixação, compressão. Falando as frases, Breakdown começa a cultivar um certo propósito. Ele executa um movimento para frente e vemos uma forte energia descer e atingir a grama à sua frente. Ah, então a ordem também importa, porque quando eu usei Breakdown primeiro, falhou. Algumas pessoas reagem. Impossível. Ele olha para trás e percebe que não estava sozinho. Uma magia de origem? O quê? Por que Kalia está aqui? O uso da magia original significa que ele está no nível de um mago de 7º círculo. Origem? Eu? Sala de recepção da mansão Palácio. Eu tinha 2 motivos claros para vir aqui. Primeiro, para confirmar as intenções do Conde Palácio, quem tem o Coringa para infligir danos grandes a Zenônia. Segundo, para detectar o nível da organização que o protege, o que lhe permitiu obter controle sobre Palácio. Mas ao invés disso, o que eu aprendi foi... Eu nunca pensei que veria esse mago arrogante tremer de medo. Viangel, um mago do 5º círculo banido da Torre Mágica por seus experimentos desumanos. Ele pode aniquilar uma divisão inteira de soldados com facilidade. Mesmo que ele tenha mantido sua atitude arrogante comigo, seu patrocinador de longa data, eu posso sentir seu medo. Eu nunca o vi assim antes. Será que aquilo realmente foi magia de origem? Então, Alan entra na sala e questiona. O que te traz para esse condado? Me desculpe pela visita repentina. Eu queria tanto te encontrar que... Eu não vou te culpar, filha de Zenônia. No entanto, deixe-me deixar uma coisa clara. O que eu acabei de usar não foi magia de origem. Se vocês realmente querem categorizar minhas habilidades mágicas, eu estou apenas no 2º círculo.
O mago ao seu lado deve ter notado que aquela magia não tem efeito algum. Ele diz isso e pensa: infelizmente, aquela magia não pode ser usada tanto na defesa quanto no ataque. Enquanto isso, os outros dois pensam: o que ele quis dizer é: fiquem em silêncio sobre o que vocês acabaram de ver. Você está certo, parece que eu vi errado. Ela pensa. Viankel está sendo educado? Alan pensa: que alívio. E em sequência diz: enfim, agora que o mal-entendido foi resolvido, vá direto ao ponto. Pensei em visitá-lo depois de terminar meus negócios por aqui. Ele questiona: você realmente não tem nenhum motivo especial? Não. Infelizmente, eu tenho trabalho a fazer, então não posso ficar sentado aqui por muito tempo. Entendo. Obrigado por dedicar seu tempo para me conhecer. Já vamos embora. Se você precisar conversar com alguém, eu aconselho você a visitar a Duquesa Altia. Acho que vocês duas se dariam bem. Se você diz, eu irei visitá-la. A carruagem deixa o local. Evan questiona: por que Zenônia, uma família arruinada do oeste, viria aqui? Alan responde: eu não sei, nem consigo entender o porquê. Isso vai ser problemático. Se um rumor falso de que eu uso magia da origem se espalhar, aqueles que se esforçam para enfrentar oponentes fortes começarão a brigar comigo. Quer dizer, este mundo é uma fantasia sombria. Espero que tenham entendido o que eu quis dizer. Não há como Zenônia visitar Altia, que está competindo no submundo. Apenas não venha até mim. O que o Conde Palatio usou foi realmente magia de origem? Não, não foi. Ela questiona: então, o que foi aquela sua reação lá atrás? A magia da origem é o tipo de magia que desenha suas próprias leis. Sobre a tela de princípios absolutos e inalteráveis, ela é permitida apenas a magos mais poderosos. No entanto, o que o conde estava usando era diferente. Como você pediu, eu usei o meu olhar observador para dar uma olhada em sua magia. Ele estava rasgando a própria tela. Ele estava distorcendo os princípios absolutos e inalteráveis. Ele fixou o raio, o torceu e derrubou a lei. Mas, mesmo depois de tudo isso, a magia ainda se materializou. Ele manifestou um milagre impossível. Mas o que veio depois é o que realmente é. Aquilo foi claramente o grande Deus esquecido. Preciso parar de pensar. Mais disso será perigoso. Em meus anos de juventude, mergulhei tão profundamente no conhecimento antigo que recebi elogios por minha pesquisa sobre a magia da Era Esquecida. Deixe-me ser claro quando digo isto: não se oponha ao Conde Palatio. Então, o que você quer dizer é que não faz sentido para alguém tão insignificante como eu tentar descobrir as intenções dele. Aconselho você a visitar a Duquesa Altia. Eu já me tornei seu peão. 5 meses depois, cerca de 2 anos desde que as crianças saíram do orfanato. Ei, Evan, você conseguiu alguma informação nova? Melhor ainda se for sobre as crianças. Evan diz: não é sobre as crianças, mas pelo visto, o condado de Zenônia e o ducado de Altia se aliaram. O quê? Os dois mais poderosos do submundo se aliaram? Evan diz: porque é uma convenção do submundo. Ninguém de fora pode saber sobre isso. No entanto, tenho certeza disso. Ele pensa: eu recebi os pecados por seguir um caminho diferente, mas agora tenho que lidar com algum tipo de aliança entre duas mentes mestradas. O reino de Astéria está prestes a cair em ruína? Ela realmente levou minhas palavras a sério lá atrás? Não, provavelmente é só uma aliança temporária. Por tão fria e arrogante que Galha é, ela nunca... Mas eu deveria pelo menos fazer algumas preparações? Para Calha, peço desculpas se pareci muito direto e frio. O motivo é que não sou muito bom com palavras. Espero que isso não pareça uma desculpa. Deixarei isso com você, Evan. Ele diz: enviarei isto para a filha do Conde de Zenônia através da Guilda dos Mercenários. Também ficarei de olho nas crianças. Gostaria de saber como Radan e seu Hang estão indo. Não tenho notícia deles desde que o Tia escreveu em sua carta que eles chegaram ao seu destino. E espero que ela não esteja morta nas ruas. Se ela encontrou o presente que escrevi na carta, ela deveria se tornar o pináculo de todos os lutadores, a Baba Yaga. Era isso que estava escrito na descrição do item. Eu contei a ela a localização dos tesouros escondidos que eu planejava usar como fundo de emergência. Quer dizer, ela é talentosa o suficiente para ganhar dinheiro sozinha, então ela deveria ficar bem, certo? Aquele lugar é a Nação dos Guerreiros, onde a força pode lhe conquistar o mundo inteiro. Nação da Colônia do Deserto. Vemos uma caverna e seu Hang caminhando por lá. Finalmente o teste terminou.
Grande Lua, obrigada pelo presente. Eu pensava que a essência da Golden Man Tribe fosse apenas uma lenda aqui. Acontece que o que me contavam quando eu era criança não era apenas um conto de fadas. A essência da tribo da Juba Dourada? Sim, nós, a tribo dos lobisomens, somos os descendentes dos reis de todos os filhos fera, a tribo da Juba Dourada. A essência da tribo da Juba Dourada é um item lendário que foi herdado por centenas de anos. Ela nos concede força e autoridade. O fato de eu ter obtido a essência e ter passado por todas as provações do mundo interior permanece verdadeiro. A Grande Lua é meu benfeitor, aquele que me salvou da morte no bioexperimento. Me deu o poder de me vingar do dragão negro que matou meus pais. Eu terei que retribuir esse favor a ele. Tenho certeza de que ele não quer que eu me torne uma gladiadora medíocre. A partir de agora, preciso me tornar a gladiadora mais forte, reviver a tribo da Juba Dourada reunindo nossos membros dispersos e matar o dragão negro com isso. A vemos parada na frente do local. Tudo é por ele. Vamos começar. Os grandes reis dos Beastskins, a tribo da Juba Dourada, serão revividos sob a lua azul depois de 500 anos. Evan diz: isso me lembra. A Guilda da Informação obteve informações sobre as crianças. Eu queria te contar lá no campo de treinamento, mas esqueci. Certo, o que é? Seu Hang tem se desempenhado muito bem na colônia, o que lhe rendeu o apelido Flash Dourado. Flash Dourado? Pergunta Alan. De qualquer forma, fico feliz em saber que ela está bem. Evan cumprimenta. Certo, você pode ser qualquer coisa se você tiver força nessa terra. E quanto a Radan? Não tive notícias dele depois que ele disse que estava aprendendo a trabalhar na Rachas. Evan responde. Há algumas informações sobre ele, mas ainda estão verificando sua integridade. É mesmo? A propósito, Evan, você não deveria estar ocupado? Como assim? Por que está me olhando assim de repente? Eu fiz tudo o que você me mandou fazer. Você precisa se preparar. Leva pelo menos um mês para chegar à Torre Mágica. Ele questiona. O quê? A Torre Mágica? Eu nunca nem ouvi falar disso. Ele diz. Eu não mencionei antes? Bom, já estou acostumado, responde Evan. Ainda assim, um mês? Deveria levar uma semana para chegar à Torre Mágica Verde. Alan responde. Iremos para a Torre Mágica Azul. Ah, entendi. Fica perto da cidade do labirinto, então é bem longe. Começarei a me preparar agora mesmo. Tenho que passar um mês em uma carroça. Só de pensar nisso já me deixa exausto. Mas o que mais posso fazer? O item que pode preencher meu pequeno e precioso buraco de mana está lá. Cidade do Labirinto. Isso me traz boas lembranças. De volta ao jogo, passei muito tempo jogando lá. O labirinto, localizado no centro da cidade, é um mapa de subida de nível principal em Psicodelia. O jogador pode obter itens de maior qualidade aumentando seu nível e se aprofundando mais. No entanto, embora inúmeros jogadores tenham visitado o labirinto, nenhum jamais chegou ao fim. Assim como no jogo, relíquias e artefatos são encontrados consistentemente lá. Por causa disso, o trabalho avaliador oficial de magia se tornou tão popular que garante uma vida rica. Rini disse que fará o exame de avaliador em breve. Com seu talento, ela deve ser capaz de passar com facilidade. Mas talvez eu tenha dado um presente muito pequeno para Rini em comparação com os outros. Tudo que você faz é avaliar itens de equipamento. Eu deveria enviar a ela um suporte separado se o presente não foi o suficiente. Cidade do Labirinto, Lartânia. Governada por ninguém. É a cidade dos exploradores e mercenários. Passando por inúmeras lojas na esquina da área sul, pode-se encontrar uma loja de avaliação secreta chamada Merge. A loja, que discretamente ganhou fama através de seus serviços únicos, atendia principalmente nobres e exploradores de classe A. A avaliação terminou, meu senhor. Entre eles estava o senhor de Lartânia. Este dispositivo acende chamas com mana. Obrigado, como sempre. Vamos ver. É uma relíquia que pode ser impressa. Qual é a habilidade impressa? Pergunta ele. Um pouco de mana manterá a chama acesa por pelo menos 1 hora. O homem diz. Sua eficiência melhorou drasticamente. Muito bom. Obrigado, como sempre. Após o homem sair, Rini tira sua máscara. Ela olha para o lado e pega um item. Este item também pode ser personalizado. O motivo pelo qual esta loja, localizada na esquina, é tão famosa é por causa da personalização. É um presente da Grande Lua.
Quando ele me pediu para me tornar uma avaliadora, eu não conseguia entender o motivo. Sua verdadeira identidade é a de um amigo de Paladon, da era do Deus externo esquecido. Eu entendi que tudo até agora era para eliminar as coisas negras, mas eu simplesmente não conseguia associar esta ordem ao objetivo. O que tem a ver com matar as coisas negras se tornar uma avaliadora? No momento em que eu vi o seu presente, eu entendi. Olho do Perseguidor. Identifica rapidamente itens abaixo de um certo limite de mana para auxiliar na avaliação. Não, é um pouco diferente do que eu sei. Sua substância nem sequer existe na biblioteca. O item reage e então é ativado. Após os selos serem rompidos, a impressão foi desbloqueada. Para obter força para lutar contra as coisas negras, eu devo despertar este item. Esta era uma habilidade e um meio de oferecer sacrifícios. A vemos apontando algo em direção ao item. Sobre ele, vemos números marcando 248 de 500. Algo é impresso no item apontado. Tenho mais 252 sacrifícios a fazer até que ele desperte completamente. Em troca de aumentar os atributos da relíquia, ela absorve algo dela, essencialmente mudando o olho. Ela reage apenas a relíquias específicas de alto nível e, se o item errado for sacrificado, a pilha desaparecerá. Avaliando com precisão todas as relíquias e selecionando sacrifícios de alto nível para marcar com impressões, isto é algo que só eu posso fazer, pois eu nasci com a biblioteca da eternidade. Tudo é para matar o lobo negro. Tudo é de acordo com a vontade da grande lua. 3 semanas depois, na Torre Mágica Azul. O mestre da torre está ausente no momento. Apenas diga o seu assunto e saia. Essa é a vice-mestra da Torre de Magia Azul, maga do 6º Círculo, Fênia Chrysine. Eu estou ocupada, então vá logo. Ela é um rosto familiar que eu já vi na história principal. Ela ainda é a vice-mestra da torre agora, porque a história principal ainda não começou. No jogo, ela era uma gênia única que alcançou seu 8º círculo muito cedo, aos 20 anos de idade, e se tornou a mestra desta torre. A torre mágica não é apenas forte, mas também monopoliza a produção de certos bens essenciais, tornando seu status igual ao dos nobres. Mesmo que a autoridade do vice-mestre da torre, que transcendeu os limites humanos, deva ser muito alta, isto é um pouco... Ele diz: eu sou o Conde Palatio. Como relatei anteriormente, vim falar sobre o assunto do Portal do Tempo. Então, o que é? Eu posso eliminar o Portal do Tempo. O Portal do Tempo é uma fenda que conecta ao misterioso subespaço, aparecendo em um local onde a magia é frequentemente usada. Cria anomalias que causam danos significativos. Com um talento tão medíocre, o que você pretende fazer? Tanto faz, só vai embora. Ele pensa: espera, não é assim que deveria ser. Em sequência diz: preciso de uma resposta. Você vai eliminar o Portal do Tempo e reivindicar o tesouro? Sim, claro que vai. É claro. Você tem alguma ideia de quantas pessoas visitam por dia, aliás? Eu estou falando a verdade. Guie-me até o Portal do Tempo e eu lhe mostrarei. Ele pensa: por que ela não confia em mim? Nossa, ela é tão chata. Ei, eu entendo que você precisa de algo enorme para mudar a opinião pública, porque as pessoas estão começando a descobrir que a única razão pela qual você se tornou o conde foi por sorte quando seus irmãos morreram. No entanto, isso não significa que você pode trazer seus negócios aqui para causar confusão. Um rumor assim está circulando? Talvez seja porque eu vivi uma vida tranquila, mas é verdade. Ela pode parecer uma viciada em trabalho, mas é surpreendentemente bem informada sobre as notícias do mundo exterior. Ela é tão assustadora. Não vou mentir, ela me colocou no meu lugar quando eu tava ficando um pouco irritado. Evan diz: isso é só a mana dela. Eu acredito que seremos dobrados no meio se mexermos com ela. Alan pensa: mas eu estou bastante desesperado. Então, ele começa a caminhar para frente enquanto diz: se eu não conseguir eliminar o Portão do Tempo, entregarei toda a minha propriedade à Torre Mágica. Ela diz: ainda falando bobagem, entendi. Se você quiser, eu farei um juramento. Não é uma oferta ruim por um pouco do seu tempo, não acha? O Portal do Tempo está aqui. Como prometido, toda a sua riqueza será minha no momento em que você falhar. Ele responde: isso não vai acontecer. Ela pensa: momento perfeito. Eu estava me perguntando se ele era o cérebro do condado ou apenas um incompetente que deu sorte. Depois de ouvi-lo por um tempo, estou convencida de que ele está mais próximo da segunda opção. Ao contrário da atmosfera desumana ao seu redor,
Ele só tem um pequeno buraco de mana e uma habilidade e talento de percepção de energia ligeiramente acima da média, bem na borda do segundo círculo. O que ele vai fazer com isso? Que patético. A verdade é que realmente não há necessidade de fechar o portal. Em 3 meses, ele desaparecerá naturalmente após expelir a relíquia. A pesquisa termina aí, e nenhum mago capaz de fechar o portal do tempo aparecerá. No entanto, o portal do tempo na Torre Mágica Azul continuou causando tumulto por mais de 2 anos. Se você não puder fazer nada, basta sair da sala. Você vai usar sua mão como meio em vez de seu cajado? Ao perguntar isso, ela pensa. Até mesmo os antigos tomos de magia o classificam como um método primal. É um método considerado quase como um conto de fadas. Pelo amor de Deus, pare de imitar e vá embora logo. Ele começa a recitar algo. De repente, o ambiente se transforma. Ela pensa. Eu não posso me mover. Não, tudo parou de se mover. Ela ativa uma magia em sua visão. Aquilo... Ela observa Alan parado na frente de um olho gigante. De repente, o olho se abre e a encara. O olho vê através da essência do desconhecido. Ah, é simples. Absolutamente nada. A ruína já está pré-determinada. Como um cálice cheio de veneno, a ruína já está pré-determinada. Uma mão se estica em sua direção. Um dedo se levanta à sua frente e a voz diz: Silêncio absoluto. Eu entendo sua demanda. O olho então se fecha. Ela encara a cena. De repente, tudo aparentemente volta ao normal. O portal do tempo está fechado. Após dizer isso, ele pensa: muito fácil para mim. Posso usar um item e método especial. Em sequência diz: pegarei a relíquia deste portal do tempo. Ele volta a pensar: tive que usar mais algumas vezes, então usei magia aleatória. Será que ela caiu nessa? Sim, eu não vou contar para ninguém. O quê? O meu blefe falhou? Ele diz: eu ficaria grato se você pudesse, mas você não precisa. Ela o interrompe. Sim, é claro que eu ficarei em silêncio sobre isso. Não contarei a ninguém. Sou boa em guardar segredos, se me permite dizer. Por favor, acredite em mim. Hã? Por que ela está agindo assim de repente? Evan, vamos para casa. Por favor, espere um momento. Estas são poções de mana que eu fiz. Por favor, leve-as com você. A poção de mana caseira da vice-mestra da torre? E é da mais alta qualidade. Você gostou delas? Ela pergunta e ele pensa: 2 garrafas disso valem uma mansão inteira. Estou ficando estressado só de pensar no preço. Ela está tão grata por eu ter fechado o portal do tempo? Ela volta a dizer: bem, sobre o que você exigiu, com certeza ficarei em silêncio sobre isso, sim. Certo, um juramento de mana. Devemos fazer um juramento de mana? Alan continua pensando. Será que realmente há uma necessidade de fazer um juramento para algo assim? Espera, eu acho que ela está entendendo algo errado. Mas antes dele sequer terminar de pensar isso, ela começa o processo. Correntes aparecem em volta dos dois. Viu? Eu sou boa em manter promessas. Ok. Não há como esclarecer esse mal-entendido. E assim, eu ganhei uma relíquia que eu desejava, 5 poções e um juramento por algum motivo que eu desconheço. Na carruagem, vemos Evan dizer: é esse o tesouro do portal do tempo? Parece bem rústico para o quanto foi difícil de obter. Tem um ótimo desempenho? Não tenho certeza. De qualquer forma, eu preciso dele. Graças a Deus eu ganhei a marca do corrompido. Este item pode absorver e armazenar mana no ar com as gemas incrustadas na pulseira. Funciona perfeitamente. Embora a quantidade que possa economizar não seja muita, ainda é mais do que meu buraco de mana. Não acredito que meu corpo tenha menos mana do que um item de suporte. Não, é para investigação mágica e autopreservação, não é para combate. Isso é bom o bastante. De qualquer forma, eu me pergunto o que ela entendeu errado. Por algum motivo, ela começou a agir educadamente de repente. Tenha uma boa viagem. Vou deixar bem claro, só para garantir, mas eu sou um mago do segundo círculo. Ela dá um joia e diz: eu sei, e você também parece um. Ela tá zombando de mim? A reação dela foi semelhante às da última vez com Kalia. Isso é bastante desconfortável. Bem, eu nunca terei que vê-las de novo, então acho que não importa. O tempo está bom. Sim, é bastante tranquilo. Vemos a casa do Cal de Altia. Já faz um tempo. Espero que sua estadia aqui seja boa, Senhora Zenônia. É claro, você continua a mesma de sempre, Altia.
Mais do que tudo, estou feliz em vê-la novamente. Me sinto confortável ao seu lado porque não há necessidade de medir hierarquia ou poder entre nós. Mais uma vez, a previsão do Conde Palatio me surpreende. Aconselho você a visitar a Duquesa Altia. Assim que obedeci à sua ordem, rapidamente entendi o que ele queria dizer. Enquanto conversávamos, percebemos que ambas estávamos sob a influência de Palatio, em uma aliança formada sob as ordens do Conde Palatio, sem questionamentos. Uma luta pelo poder não tem sentido, pois existe um líder absoluto. Como resultado, Zenônia e Altia tornaram-se amigas. Nossa reunião está marcada para o próximo mês. Por qual motivo você nos visitou hoje? A senhorita Zenônia responde. O conde me enviou uma carta, usando o dia da minha visita como pretexto. O que diz a carta? É sobre as casas nobres. Isto pode parecer uma carta de desculpas comum, mas é definitivamente algum tipo de ordem. Sim, por isso achei que deveria trazer a carta para discutir com você. Eu realmente não tenho muitos amigos nobres, disse ele. O Barão Quenya é da facção aristocrática e o Marquês Malantino é uma figura-chave dos realistas. O Visconde Filanda é afiliado à facção realista, enquanto o Duque Paldion é uma figura-chave da facção aristocrática. Os nobres com quem ele conversou no baile foram... Então, em conclusão, ele não gosta nem da facção aristocrática, nem da facção moralista. Ele está nos dizendo para matar todos eles? Acredito que temos que usar o bom senso aqui. Concordo. Então, ele quer expulsar os nobres atuais e estabelecer um novo regime. Deve ser isso. Eu concordo. Ela levanta a cabeça e pensa. Então é por isso que ele me fez duquesa, porque ele precisa do prestígio de Altia. Se a hegemonia do Ocidente trabalhar comigo, então... Eu acredito que seja esse o caso. Deveríamos conversar sobre o plano? Enquanto isso, na Torre Mágica Azul. Conde Palatio? Ele fechou o portal? Sim, mestre da torre. Explique com mais detalhes. E assim, as peças do quebra-cabeça apareceram, se moveram sozinhas e se encaixaram. Alan engasga com algo. Você está bem? Eu quase engasguei com a batata doce. Mas está tudo bem. Eu só quero ir para casa. Já está próxima a hora de Yukiya receber a minha carta. Vemos Yukiya parada em frente a uma estátua. Vemos o seu cabelo se mexendo e ela parada com um sorriso em seu rosto.